Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar aqui uma série aqui de um livro chamado A Heresia da Ortodoxia. Andreas, Andreas Kostenberger. Kostenberger. Esse é um livro publicado pela Vida Nova em 2014. Eu vou falar aqui nessa primeira parte, dar uma ideia geral de qual é a ideia do livro, né? A ideia do livro é defender a presença de uma ortodoxia desde o início do cristianismo, tá? Um autor muito influente, aí, o Walter Bauer, né, um pesquisador, ele, ele é muito conhecido por um léxico do Novo Testamento que ele publicou em literatura grega antiga e ganhou grande prestígio. Segundo ele, não existia um conjunto de crenças ortodoxas entre os diversos centros cristãos ali no começo, mas um conjunto de teologias discrepantes, das quais, mais tarde, a doutrina em Roma ela assumiu uma posição dominante e afastou as outras, se colocando como uma ortodoxia. Então você começa no movimento de pluralidade e chega numa ortodoxia. Essa é a proposta do Bauer. Essa proposta do Bauer, mais recentemente, ela tem sido difundida por autores como Bart Ehrman, nos Evangelhos Perdidos, e também pela Elaine Pagels, e também pelo Helmut Köster. Então você tem pessoas aí de peso aí defendendo a teoria do Walter Bauer, que era lá do século XIX, ou melhor, de 1931, a monografia dele foi de 31. Só que a monografia dele foi de 34, aliás, mas ela foi escrita em alemão, então ela só teve maior impacto a partir de 71, 1971. E aí, depois, os textos do Bart Ehrman. Esse é o ponto central, né? O Bauer, o Ehrman e outros adeptos dessa teoria da doutrina da diversidade, então eles afirmam que não havia, portanto, um cristianismo no início. Haveria cristianismos, no plural, ou seja, várias crenças ali, logo depois que Jesus morreu. Se formou ali várias crenças, todas reivindicando ser o cristianismo legítimo, tá? E mais tarde é que a ortodoxia ela se estabeleceu como a vencedora desse processo, tá? Então essa proposta do Bauer foi escrita no livro Ortodoxia e Heresia no Início do Cristianismo. Então, aquilo que mais tarde ficou conhecido como ortodoxia não fluiu de um modo orgânico dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Entendeu? A ortodoxia foi uma invenção do século IV, foi uma invenção posterior. Ela não reflete os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Tá? Ela chegou nessa maturidade entre o século IV e o VI. O Bauer, como é que ele chegou nessa conclusão? Bom, ele analisou os 4 principais centros do cristianismo ali na Ásia Menor, no Egito, em Edessa e em Roma. E ali ele constatou, nas pesquisas dele, uma coisa curiosa, que o cristianismo era plural. Na Ásia Menor, ele destacou o conflito entre Pedro e Paulo em Antioquia, tá? As polêmicas aí com as 7 igrejas do Apocalipse, na quarta do Apocalipse, as referências às heresias que aparecem nas cartas paulinas, tudo aquilo são evidências de uma pluralidade, segundo ele. Tá? No Egito, você vai ter os cristãos gnósticos, que, segundo ele, estão presentes desde o início, desde o tempo apostólico, e
Antes de Demétrio de Alexandria, que foi bispo de 189 a 231, não tinha nenhuma ortodoxia ali naquela região. Então, só vai começar aí com Demétrio de Alexandria. Em Edessa, que é uma cidade ali na Turquia, predominava as teses de Marcião. Então, ali foi berço de Marcião. Então, novamente, não teremos ortodoxia ali até o quarto século. E Roma, nós temos a autoridade aí de Clemente, bispo de Roma, tentando forçar Corinto a se sujeitar à supremacia doutrinária romana que não havia na época. Então, Bauer argumenta que, com o tempo, a Igreja Romana impôs a sua versão para o resto da cristandade. Quem acolheu as teses de Walter Bauer foi Rudolf Bultmann. Ele acabou tendo um grande impacto aí. O Helmut Köster, em 65, também ele aplicou a tese do Bauer ao período apostólico. E em 71, Köster e James Robinson, tá, expandiram essa tese, né, em Trajetórias do Cristianismo Primitivo, tá, que foi uma influente apropriação das teses de Bauer, Köster e de Robinson. Então, eles argumentaram que seria obsoleto falar em canônico e não canônico, ortodoxo, herético. Esses termos são inadequados para o cristianismo primitivo, porque o que havia ali era uma grande diversidade predominante da igreja primitiva. O James Dunn também se apropriou da tese de Bauer, mas ele chegou a conclusões de que haveria ali um elemento unificador no Novo Testamento, que era uma crença no Jesus ressuscitado. Tá? Eleni Pagels, em 79, com os Evangelhos Gnósticos, popularizou a tese de Bauer, já aplicando aos textos de Nag Hammadi, que o Bauer não teve acesso, né, que foram descobertos só em 45. Em 2003, Pagels ela escreveu Beyond Belief, The Secret Gospel of Thomas, que ela volta a defender as teses de Bauer, né? E o Bart Ehrman em Cristianismos Perdidos. Então, essa situação, né? O Kostenberger vai analisar, vai tentar responder essa tese ao longo do livro, né? Então, de primeira, ele diz que Bauer fez uma análise que ele não considerou as evidências do Novo Testamento. Ele partiu logo para textos do século II. Então, ele acabou tendo uma avaliação, na visão dele, equivocada. Isso a gente vai mostrar nos próximos vídeos, então. Muito obrigado, então.